Boa tarde, amigos policiais, bombeiros, vocês que acompanham o meu blog há muitos anos. Estou aqui para gravar mais uma revista eletrônica e hoje atendendo a pedidos de vários companheiros que estavam sempre me solicitando que a gente explicasse como é que funciona o quociente eleitoral e como é que se dá a eleição dos 24 deputados distritais. Portanto, convidei o meu amigo, especialista nessa área, matemático, da área política, o meu querido amigo que atendeu o meu pedido, o professor Douglas Vel, viu? Muito obrigado, Douglas, por estar aqui. Uma satisfação muito grande estar para poder te ajudar. Obrigado. E espero que ao final da explicação você entenda como é que funciona e não desperdice o seu voto em quem não tem condições de ser eleito, principalmente com relação aos candidatos classistas, que é da categoria PM e bombeiro. Correto? E os números não mentem nunca, né? Matemática é uma coisa exata, ou é ou não é. Então, vamos começar tirando algumas dúvidas sobre o quociente eleitoral, porque tem muita gente que tem dúvida e acaba, como o Pato diz, desperdiçando o seu voto. Ou seja, vai servir para nada, né? Então, eu vou dar alguma detalhezinho em relação a esse quociente, tá? Para que todo mundo tire a sua dúvida. Então, vamos lá, vamos começar. Quociente eleitoral e quociente partidário, perfeito? Então, cada um nós tiramos da lei, tudo bem bonitinho, vai aparecer aqui, a gente vai falar detalhadamente. Quociente eleitoral é definido pelo Código Eleitoral Brasileiro como sendo, ou seja, a gente não está inventando nada, tudo aqui é baseado em lei, perfeito? Bom, determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos, perfeito? Votos válidos. Você tem que descartar os votos brancos, nulos e as abstenções. Ou seja, tem muita gente que acha que voto é branco, voto é nulo, esse voto vai para alguém. Não vai não. Não vale nada, eles são descartados. Muito pelo contrário, você está deixando de eleger alguém que poderia ser, né, ter uma grande chance de entrar. Então, voto branco e voto nulo não vai servir para ninguém, é desperdiçado, ok? Um desperdício isso daí. Ok. Apurado pelos lugares a preencher, ou seja, esses lugares a preencher, número de cadeiras, perfeito? Então, número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, ok. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados de lugares, que são as cadeiras, a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Código Eleitoral, artigo 106. Muito bom. Quociente partidário. O quociente partidário, diferentemente do quociente eleitoral, aqui vai já indicar o número de cadeiras para cada partido. Perfeito? De acordo com o coeficiente eleitoral. Ok. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legenda desprezada a fração Código Eleitoral, artigo 107. Bom, seguinte, quando você dividir o total de votos válidos pela quantidade de cadeiras, você tem um coeficiente eleitoral. Se, por acaso, no quociente partidário essa divisão der menor que 1, der 0, alguma coisa, o partido não vai eleger nenhum candidato. Nós vamos ter exemplos aqui à frente, só para você entender como funciona a matemática, né? Tá aqui. Ou seja, se chamarmos de QE o coeficiente eleitoral e de QP o quociente partidário, temos, olha que bacana, quociente eleitoral é igual ao total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Perfeito? Ok. Onde VV é o número de votos válidos e C o número de cadeiras a serem preenchidas. É uma formulazinha tranquila, né? Por enquanto, tudo bem. QP, que é o coeficiente partidário, que nada mais é que a divisão entre os votos do partido, quantos votos o partido recebeu. Por isso, a importância de ter coligações. Exemplo,
você ter uma coligação tem 71 candidatos. Então, a probabilidade de você conseguir muito mais votos são maiores do que aqueles que entram sozinho. Exemplo, tem 40 candidatos, ainda mais se ele não tiver muita expressão. Tudo bem, se tiver um com 48, 60, mas com muita expressão, beleza. Que é o caso de alguns partidos. Outros não. Outros partidos têm uma quantidade mínima de candidatos desconhecidos. E esses desconhecidos, na primeira vez que ele se elege, aliás, que ele se candidata, ele não consegue uma expressão de voto muito grande. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Que a divisão está aqui sobre o coeficiente eleitoral. Então, o coeficiente partidário é o total de votos do partido dividido pelo coeficiente eleitoral. É aqui que ele vai te dar o número de cadeiras. Perfeito? Ok. Então vamos em frente aqui, onde VP é a quantidade de votos do partido. Nós vamos trazer alguns exemplos para vocês, para que você fique bem entendido de como funciona essa matemática, tá? Beleza. O número de cadeiras obtidas por cada partido corresponde à parte inteira do quociente partidário. Exemplo, quando eu dividir o total de votos do partido pelo coeficiente eleitoral e der 1,8, significa que uma cadeira, esse 0,8 aí, ele vai ficar para onde? Para as sobras. Se der 2,3, duas cadeiras. 2,9, duas cadeiras. A parte fracionada ela é descartada porque ela vai servir para as sobras. Já já você vai entender o que é essa sobra. Caso a soma das cadeiras obtidas pelos partidos não seja igual ao total de cadeiras, ou seja, nós temos 24 cadeiras para distrital, ok? Se os partidos, na hora de fazer o coeficiente eleitoral, não totalizar as 24 cadeiras, o que não conseguiu vai para a sobra. Perfeito? Ok. Então, olha lá. As cadeiras restantes são divididas de acordo com o sistema de médias, também conhecido como distribuição das sobras. Perfeito? Muito interessante. Já já a gente vai ter um exemplo ilustrativo, ok? Então vamos lá. Tá, eu vou fazer uma analogia aqui da eleição de 2010, tá? Não muita coisa, é uma coisa bem tranquila. Exemplo. Eleitores aptos em 2010, 1.833.942 eleitores aptos. Perfeito? Ok. Comparecimento dos 1.833.942 eleitores, compareceram 1.550.765. Ou o que aconteceu? Houve abstenções. Essas abstenções são calculadas para o coeficiente? Não, olha só. Abstenções, 283.160. Quer dizer que foram 15,44% dos eleitores aptos. Então, para você ter uma ideia, esse valor já não entra para o coeficiente eleitoral. Perfeito? Votos em branco, 62.661 votos em brancos, que corresponde a 4,04% do comparecimento, não mais dos eleitores, porque eles não foram, não tem como computar. Perfeito? Ok. Vamos lá. Votos nulos, 80.477. Cerca de 5,19% dos eleitores que compareceram às urnas. Perfeito? Então, olha que interessante. Notem, esse valor não entra, esse valor não entra, esse valor não entra. Tem muita gente que acha que se você votar em branco, você vai estar dando voto para alguém. Não, você não estará dando voto para alguém. Você está deixando de eleger alguém que precisaria do seu voto. E não porque, né, Pato? É verdade. E não porque dizer que, estou jogando voto fora, né, então esse aqui vai lá pro fulano de tal. Não, não é isso. Isso não existe, tá? Porque eles não entram na computação. Tanto para você fazer o coeficiente eleitoral, você tem que pegar o total de comparecimentos aqui, o total aqui de eleitores e subtrair tudo isso aqui, ó. Que dá né? mais ou menos aí uns 400 mil votos jogados fora. Sim, jogado fora, né? Então, olha só que interessante. Votos nominais, 1.311.056.
Votos em legenda, 114.605. Então, total de votos válidos nominais mais legenda, 1.425.661, cerca de 77,74% do eleitorado. Se você somar aqueles percentuais de abstenções, votos brancos, votos nulos, vai dar em torno de 24,67% de votos que foram jogados fora. Perfeito? Ok. Então, continuando aí. Bom, são informações para que você vá entendendo direitinho. Perfeito? Havia 19 partidos e coligações na disputa eleitoral destas. 14 coligações atingiram o quociente partidário acima de 1. Por quê? Se você perceber, quando você fizer a divisão der menor que 1, já era. O partido não vai eleger nenhum candidato distrital. Perfeito? Ok. Um só partido elegeu mais de um deputado distrital. 3, no caso do PT, que foi feito isso lá. 16 vagas foram atribuídas pelo coeficiente partidário, tá? Beleza? Fez lá o coeficiente partidário, quando você dividiu, deu maior que 1, então pelo menos um candidato seria eleito. Ok. E 8 vagas remanescentes foram atribuídas no cálculo da média, que são as sobras. Perfeito? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Então, olha só, de 2010, tá? O coeficiente, tá, eleitoral pegou a quantidade de votos válidos, aqui não estão computadas as abstenções, nem os votos nulos, nem os votos brancos, não estão. Por isso que esquece essa mística aí de que vai dar para alguém. Não, não. Vai dividir pelo número de cadeiras, que são 24 cadeiras, perfeito? 1.425.661 dividido por 24, isso em 2010, perfeito? Vai me dar um coeficiente eleitoral de 59.402. O que isso significa? Se um partido, juntando todos os candidatos, partido barra coligação, não atingir esse mínimo aqui, significa que ele não vai eleger nenhum candidato. Por isso que você tem que tomar muito cuidado em não jogar o seu voto fora. Ainda mais se você está pretendendo em votar em um candidato classista. Perfeito? Que às vezes pode até ser que você simpatize por um candidato, ele está num partido de menor expressão, tá? Ele ganha muitos votos, só que na hora ele não chega no coeficiente eleitoral, somando os votos dele junto com os dos outros candidatos do partido. Aí o que aconteceu? Você jogou o seu voto fora. Isso aconteceu, vou te dar um exemplo disso aí, uma eleição que nós tivemos o Aires Costa. Ele teve mais de 11 mil votos e não se elegeu. E teve gente com 3 mil, 5 mil votos que se elegeram, porque o partido dele não atingiu o coeficiente eleitoral. O que acontece? Você que está pretendendo em votar num candidato classista, que é o caso do meu amigo Ricardo Pato, que ele está aí defendendo os direitos também tanto da população quanto da classe dele, que é do bombeiro e da PM, você imagina que você deixa de votar no Pato, tá? Para votar em outra pessoa, perfeito? De outro partido, só que você não está prestando atenção. Pode ser que aquele seu candidato do outro partido não consiga chegar no coeficiente eleitoral. Aí o que vai acontecer? Vai acabar você jogando seu voto fora. Aí você deixa de votar no Pato ou em outro candidato, tá? Classista, perfeito. E o que vai acontecer? Vai acabar que você não vai ter representante nenhum na sua classe. Por isso, você tem que ser inteligente. Pera lá. Você tem que pensar num todo. Você não pode pensar só no individual. Não né? Na amizade. Não é por amizade. Você está numa classe e essa classe ela tem que ser representada. Porque senão vocês vão ser esquecidos. Entre aspas, vão ser esquecidos. Então o que vocês têm que fazer? Analisar quem tem mais chance. Fulano, Ciclano e Beltrano. Ah, mas eu me simpatizo mais pelo Beltrano. Mas peraí, o Beltrano está onde? Está num partido em que as próprias pesquisas mostram que pode ser que ninguém consiga ser eleito. Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós estamos aqui hoje, eu e meu amigo Pato, para esclarecer. Tudo que a gente está falando aqui está lá no TSE. A gente só está tentando mostrar para vocês, para que vocês não corram o risco de jogar o seu voto fora.
ok? A gente vai bater muito nessa tecla. Perfeito. Só queria esclarecer uma coisa também, Douglas, para te ajudar. Isso acontece muito na Polícia Civil. A Sim. Polícia Civil, ela é muito classista. Então, ele pode não gostar do candidato, mas se o candidato dele tem condições de ser eleito, ele direciona todo o voto para ele, para que eles não fiquem sem representante. Hoje, dentro da PM do Bombeiro, nós corremos o risco, nós temos muitos candidatos, então divide muitos votos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, para que a gente não fique sem representante, seria uma tragédia para a categoria. É por isso que a pessoa tem que votar com inteligência e não com emoção. Às vezes a emoção vai te enganar, a inteligência não. Então por isso fiquem espertos em relação a esse tipo de voto, perfeito? Então tá. Então se não atingir um coeficiente mínimo, você não consegue eleger nenhum candidato. 2014, vamos ver como é que vai acontecer esse ano? Então olha só o seguinte. O número de eleitores em 2014 vai ser de 1.897.677, ou seja, cerca de 3,48% maior em relação a 2010. Então o coeficiente vai mudar um pouquinho, tá? Vai aumentar um pouquinho esse coeficiente. Isso se acontecer de serem mantidos o mesmo percentual em relação às abstenções, votos nulos e votos em branco. Então, 1.897.677 votos, menos 24%, nós vamos ter 1.442.234, perfeito? Votos válidos. Então, de acordo aqui, tá aqui, ó, no caso se repetir os mesmos percentuais de 2010, a estimativa do quociente eleitoral será de aproximadamente 60.093 votos, aproximado. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, perfeito? Isso é só uma estimativa. Ok. Lembra que o coeficiente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, perfeito? Então vamos lá. 1.442.234 dividido por 24, eu tenho aqui aproximadamente um coeficiente eleitoral de 60.093 aproximado. Vai ser um pouco mais ou um pouco menos. O que isso significa? Que nas eleições agora de 2014, se o partido ou coligação não chegar nesse valor aqui, quer dizer o quê? Que nós não teremos nenhum eleito nesse partido, perfeito? Então é somente um exemplozinho do que pode acontecer aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora um exemplo meramente ilustrativo, para a gente não ficar com muito tempo, porque se eu fosse fazer com os 24 partidos, ia demorar muito essa conta. Então o que eu fiz? Olha só. Um exemplo meramente ilustrativo, para que você possa entender como é que é feito esses cálculos. O que a matemática faz na hora que vai o candidato. Olha só. Neste exemplo, temos 9 vagas para serem preenchidas por 4 partidos / coligação. E 6.050 votos válidos, excluídos votos brancos, nulos e abstenções. Lembrando, é só um exemplo, para você ver como é que funciona a matemática política. Perfeito? Ok. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu coloquei partido / coligação, tá? Partido coligação A, partido coligação B, partido coligação C, partido coligação D e o total de votos válidos. Então, o partido A levou 1.900 votos válidos, tá? O partido B, 1.350 votos. O partido C, 550 votos. E o partido D, 2.250, totalizando 6.050 votos. Beleza. Primeira coisa que tem que ser feito, o cálculo do coeficiente eleitoral. Número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Lembra? São 6.050 votos válidos dividido por 9 cadeiras. São 9 vagas, porque eu só estou fazendo com 9, porque senão a conta vai ficar muito grande, né? 6.050 dividido por 9 dá 672,22222. Opa! Despreza a parte decimal e a gente vai usar 672. Perfeito? Quer dizer o quê? Que no nosso exemplo, o partido que não conseguir 672 votos não vai eleger nenhum deputado. Perfeito? Ok. Então, olha só. Tá aqui, né? Vamos só recolocar aqui a situação. Beleza. Ok, vamos lá. Partido da coligação, quociente partidário, número de vagas. Bom, vamos lá.
Partido coligação A. Lembra que a fórmula 1.900 dividido por 672 dá aproximado 2,8273. O que significa isso? Quociente partidário. Você vai pegar o total de votos que o partido recebeu e vai dividir pelo coeficiente eleitoral. Só que você percebe que deu 2,8, quase 3 cadeiras, mas não conta, só conta a parte inteira. Essa parte inteira, então 2, significa que esse partido já tem 2 vagas garantidas. Essa parte decimal aqui vai para onde? Vai para sobras. Por isso que, às vezes, todos os partidos não conseguem assumir todas as vagas. Aí tem que fazer pela média, que já já você vai entender. Vamos para o segundo. Partido coligação B. Eles receberam 1.350, dividido pelo coeficiente eleitoral, vai dar aproximadamente 2,0089. Opa, despreza essa parte e ele tem 2 vagas. Perfeito. Ok. Partido C. Note-se. 550 dividido por 672. Deu 0,8184. Significa o quê? Que ele não tem nenhuma vaga. Pato, olha só, não tem nenhuma vaga por quê? Note-se que o numerador, que é o número de cima, é menor do que o coeficiente eleitoral. Isso quer dizer que o partido não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Isso quer dizer que ele não vai eleger nenhum deputado. Então esses votos todinho foram desprezados, jogados fora, perdido. Foi perdido. Ou seja, de repente tem alguém que é classista, que você simpatiza por ele e que você vai votar nele por simpatia e não por um voto de inteligência, é o que a gente está tocando na tecla, pode acontecer que aquele que poderia ter chance de ter o seu voto e ele ter chance de entrar, você está votando num em que ele não tem chance nenhuma. Não por ele, mas sim pelo o partido político que não tem força para puxar voto. Então acaba você desperdiçando o seu voto e poderá até não eleger ninguém para representar a sua classe. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema, Pato. Entende? Então, esse é o perigo que nós corremos hoje, né? Então é isso que a gente está tentando explicar, porque está se falando muito em coeficiente eleitoral e as pessoas não entendem. Então você vê que a matemática não é tão simples assim, mas também não é tão difícil de entender. O Douglas está explicando aqui com facilidade para que todos possam entender como é que funciona, para que na hora que você for votar, você não jogue o seu voto fora, não desperdice o seu voto, porque senão nós corremos o risco de não eleger ninguém, nem na PM e nem no bombeiro. Isso. Bom, aí você viu que o partido aqui C, tal exemplo, ele não consegue eleger. Beleza? Isso aqui vai para sobra. Você vai ver que o partido C nem entra no cálculo da média, porque só entra no cálculo da média aqueles que elegeram pelo menos uma cadeira. Então, fiquem espertos. Partido D. 2.250 votos, dividido pelo coeficiente eleitoral, você tem aproximadamente 3,3482. Significa que já tem 3 cadeiras garantidas pelo coeficiente eleitoral e a parte aqui vai ser dado para as sobras do cálculo das médias. Bom, notem, total 7 cadeiras já foram preenchidas pelo coeficiente eleitoral. Significa que eram quantas cadeiras? 9. Então, eu ainda tenho aqui 2 sobras. Perfeito? Lembrando a todo mundo, né, Doug, que isso aqui é um exemplo. Que é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Ou seja, a gente não fez com 24 cadeiras, senão a gente ia fazer muita conta. Ou seja, ter que fazer uma por uma. Imagine se der sobra igual deu em 2010, que eram 8 sobras. Eu teria que fazer um cálculo para cada sobra, porque cada um cálculo elege mais uma cadeira e vai indo assim até chegar. Por isso que a gente fez um exemplo meramente ilustrativo, para você entender o cálculo. Perfeito? Beleza. Vamos ver como é que é feito o cálculo dessas sobras. Isso também é interessante. Distribuição das sobras. Perfeito? Isso tem, eu coloquei uma teoria aqui, porque você vai buscar, tá, em qualquer site, alguma coisa, vai estar lá essa teoria. Tá aqui, ó. A distribuição das sobras, ou método das médias, é a forma com que se distribuem as cadeiras que não puderam ser preenchidas pelo coeficiente eleitoral nas eleições proporcionais brasileiras. O Código Eleitoral Brasileiro define. Então, esses são códigos, ou seja, você pode encontrar isso em qualquer lugar, né? Se eu entrar lá na internet, divide-se-á o número de votos válidos, tá vendo? Ele está dizendo que vai dividir o número de votos válidos,
a cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um. Cabendo ao partido que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher. Já já você vai entender isso na prática. Porque, por enquanto, você viu, número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, mais um. Ok, já já você vai entender isso daí. 2. Reperciar a operação para a distribuição de cada um dos lugares. Isso quer dizer o seguinte, quando você fez a primeira conta, faça a conta novamente para calcular uma nova média. Aquele que tiver o maior número, leva a cadeira. Perfeito? Parágrafo 1º. O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos. Lógico. Perfeito? Então é muita atenção que vai em ordem lá. Já tiveram 3. Aí eu tenho lá, desculpa, já teve um eleito pela cadeira. Beleza, o outro foi pela média. O segundo mais votado no partido dele / coligação entra na média com o maior valor, ele que entra. Perfeito? Então é isso aí que vai acontecer, está dizendo o parágrafo. Parágrafo 2º. Só poderão concorrer à distribuição dos lugares dos partidos e coligação que tiverem obtido quociente eleitoral. Perceberam que o partido C, Pato? Aqui já está fora. Já está fora. Ele não participa do cálculo das médias. Ele já está fora, ele não vai eleger ninguém. É o que vai acontecer nessas eleições de 2014. Toda vez acontece isso. Tem partido aqui, inclusive, que tem companheiros da PM que estão lá, que poderiam até receber um número significativo de votos, mas que provavelmente, de acordo com o TSE, de acordo com as pesquisas feitas agora em setembro, pela Exata, né? Isso, exatamente. Pela Exata, vai justamente falar sobre isso e a gente vai comentar um pouquinho. Beleza. Isso aí, tá. Ou seja, para cada partido deve ser a calcular a média, tá? Ok? Que é o coeficiente partidário, dividido pelo número de cadeiras conquistadas, mais um. O partido que obtiver o maior valor de média obterá a primeira cadeira da sobra. Os valores são, então, recalculados, ajustando o número de cadeiras do partido que ganhou a sobra, até que não haja mais sobras. Perfeito? Tá aqui, ó. A média é calculada pelo coeficiente partidário, aquele valor lá que é 2, alguma coisa que já vai aparecer novamente, dividido pelo número de cadeiras mais um. Olha aí, ó. Cálculo da média para a primeira cadeira da sobra. Beleza? Vamos pegar cada partido. Por isso que eu não coloquei 24, porque senão, Pato, eu ia ter que fazer 24 contas aqui. Nós ia ficar a tarde todinha aqui gravando. Isso. Partido A, ele já tem 2 cadeiras. Lembra que a gente colocou o número de cadeiras no gráfico ali na tabela anterior, para que você, quando a gente dividiu lá, a gente achou já 2, alguma coisa e ficaram 2 cadeiras. Perfeito? Então vamos fazer o cálculo para ela. A média foi 2,8273, lembram que deu as 2 cadeiras? Que é exatamente esse 2 aqui, ó. Essa parte é desprezada lá para ter 2 cadeiras, mas quando você pega 2,8273 e divide por 2 cadeiras que ele já recebeu pelo coeficiente eleitoral, mais um, vai me dar uma média de 0,9424. O partido que receber o maior número aqui é dono da outra cadeira. Perfeito? É isso mesmo. Isso. Então tá aí. Até agora, não sei. Vamos partir para o segundo. Partido / coligação B. Ele também já tinha 2 cadeiras? Perfeito? Então vamos lá. A média, tá? O quociente eleitoral, 2,0089, dividido por 2 mais 1, perfeito, vai dar 0,6696. Note-se, o partido B já não vai levar a outra cadeira, porque o do A já é maior, perfeito? Lembra que eu tinha partido A, partido B, partido C e o D? Notem, cadê o C? O C não entra no cálculo das sobras porque ele não elegeu ninguém. Então, quem não elege ninguém, já era, não faz parte da sobra, perfeito? O partido D, são 3 cadeiras que ele conseguiu no coeficiente eleitoral. Então, você vai pegar a média, vai ser 3,3482, que aqui é o coeficiente partidário, né, que ele recebeu. Tanto que aqui já deu as 3 vagas, tá vendo? Então, 3,3482 dividido por 3 cadeiras, mais 1, dá 0,83705. Opa, qual dos 2 partidos vão ganhar mais uma cadeira? O partido A, porque a média dele foi mais alta do que as outras. Isso quer dizer, então, que ele recebe mais uma cadeira, então ele já tem 3 cadeiras. Perfeito? Ok. E esse foi o cálculo para a primeira cadeira. Então você imagina se eu fosse fazer com 24 aqui, ia ter que fazer, né? Uma a uma. É uma a uma, tirando aquelas que não elegeram ninguém.
Beleza. Então, note-se, eram 9 cadeiras, então nós já temos 8. Falta um cálculo, então. Então, o que a gente faz? A gente repete isso daqui. Cálculo da média para a segunda cadeira da sobra. Perfeito? De novo. Faz de novo com A? Sim, ele entra novamente. Só quem elegeu. Quem elegeu vai disputando. Vai disputando. Ele Por isso que aconteceu com um determinado partido, que nas eleições passadas fizeram 5 deputados distritais, sendo que 3 entraram pelo coeficiente eleitoral e 2 entraram pelo sistema de sobras. Exatamente. Por isso a importância de você pedir voto, nem sempre para a legenda, e sim para o partido. O partido, né? exatamente. Né? E tem gente que tenta botar na cabeça dos outros que é para ter o voto de legenda, vai eleger ele. Isso não existe. Não existe essa situação. Então, o voto que vale é o voto no partido, é o voto na coligação. Não existe o voto de legenda. Geralmente o voto de legenda é usado para eleger o governador. E por isso tem a propaganda. A propaganda, os caras falam, vote nos candidatos do partido tal. Isso. Porque vai puxar voto. Isso. Vai puxar voto. E vota também, e fala muito assim, voto no partido tal, e vota também na nossa coligação. Sim. Partido da nossa coligação. Ele não fala, vota nos partidos da nossa legenda. Não existe isso. Você conversa para boi dormir. É isso. Então, refaz o cálculo para a segunda. Refaz o cálculo para a segunda. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só. De novo, pega a média do coeficiente partidário, 2,8273, divide por, agora o partido A tem quantas cadeiras? 3 cadeiras, mais 1. Quando você divide isso aqui por isso aqui, você tem uma média de 0,7068. Opa, vamos agora para o partido B. 2 cadeiras, lembra que ele tinha 2 cadeiras, então a média vai ser coeficiente partidário dividido por 2 mais 1, você viu que manteve-se a média do cálculo anterior, menos esse aqui porque alterou esse número. Então, olha, também o partido B não leva a carteira, leva a cadeira aqui não, porque ele já está perdendo para o partido A aqui. Só quem vai poder tirar a cadeira do A é o D, né? Então lá, ó, partido, coligação D. Quantas cadeiras ele tem? 3 cadeiras, faz o cálculo, que vai repetir o cálculo. 3, dividido por 3 mais 1, 0,83. 0,83 é maior que 0,70. O dono da última cadeira é o partido D. Então, o partido D não tem mais 3 cadeiras, são 4 cadeiras. Então, o que aconteceu aqui? Ao final do processo, temos o partido D com 4 cadeiras, o partido A com 3 cadeiras e o partido B com 2 cadeiras, totalizando 9 cadeiras disputadas. É assim que se faz o cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário, e é assim que faz o cálculo das sobras. Ou seja, se você parar e prestar atenção, é um cálculo rápido, é um cálculo fácil. Eles fazem isso lá para disputar cada um deles. Você vai ver que nunca vai sobrar cadeira, vai ficar tudo certinho, bonitinho e tranquilo. Bom, a situação é essa, o cálculo está aqui, é um entendimento matemático, tá? Que matemática não mente. Não mente. Não mente, é um cálculo feito para que você entenda direitinho. Só quero alertar para que se você é um eleitor classista, que vai votar em alguém da sua classe, presta atenção em quem tem mais oportunidade. Presta atenção no partido, porque onde tem a coligação, salvo alguns partidos, né, Pato, que que não recebem uma coligação, mas tem puxadores de votos, aquelas pessoas que puxam muito voto. Na realidade tem que ser assim, né, Douglas? O partido para eleger alguém, ele não tem que estar sozinho. Ele tem que ter gente forte. Se você entra num partido que não tem puxador de voto, você não vai conseguir atingir o coeficiente eleitoral, que é de 60 mil votos. E aí você pode ter um candidato com 30 mil votos e não ser eleito. E numa outra coligação, o cara tem 5 mil votos, com essas sobras das cadeiras, tudo que mostrei um exemplo, ele ser eleito e você não entender. É assim que funciona. Então, portanto, nós também fizemos uma demonstração aqui de quais os partidos, de acordo com a pesquisa que está registrada no TSE, quais os partidos que agora em 2014, com as suas respectivas coligações, têm condições de eleger deputados. Sim, sim, vamos mostrar temos aqui, ó. Partidos e coligações que provavelmente elegerão deputados distritais em 2014, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Exata e registrada no TSE sobre o número 0038/2014, podendo ser acessada no link www.exataop.com.br/pesquisa/resultados. Por quê? Não somos nós que estamos falando sobre isso. Está registrado no TSE. Aqui está dizendo, na perspectiva
de eleição, ou seja, de eleger o deputado, cada um deles. Então, a gente só está aqui para informar isso para vocês. Isso está disponível, vocês podem acessar em qualquer momento. Porque senão fica parecendo, Pato, que a gente está aqui querendo induzir. Não, nós estamos só informando para vocês que, de repente, você possa votar errado, né? Quer votar por amizade, para agradar, né? E a categoria... Com emoção. Né? Exatamente. Com emoção. E categoria precisa ter seu representante, então não é hora de votar com emoção e nem por amizade, é hora de votar, né? Pensando no coletivo, no bem comum. Geral, não é isso? No bem comum. Quantos de vocês já viram alguém colocar a cabeça a prêmio por uma classe? Olha aqui. Colocou a cabeça a prêmio dele, tá até hoje. Estou respondendo os processos, estou no conselho bem da disciplina, mas a gente está aí na luta e graças a Deus também, a gente está mostrando isso aqui exatamente com essa preocupação, porque agora, na época de eleição, Douglas, todo mundo é amigo de todo mundo. Sim. É muito tapinha nas costas, é muito pegando na mão, aquela coisa toda promete mundos e fundos, mas na hora de ir lá enfrentar o sistema, enfrentar o governo de frente a frente e cobrar do governo, são poucos que têm coragem de ir lá, que não é verdade? fazem. Eu vou te ser sincero, eu não teria a coragem que esse homem tem, tá? Ele tem família. Ele tem família, né? E não é pequena. Não é pequena. Ele tem que cuidar da família dele. E ele foi lá, lutando por você. Tem muita gente que não sabe. Ele botou a cara a tapa, botou a cabeça a prêmio e tá aí agora. Tá na hora da gente retribuir. 31 anos de serviço. 31 anos de serviço. Ele tá pronto já quase para ser degolado. Não é verdade? Se perder a eleição, corro o risco de ser condenado no conselho e perder meu emprego também. Pois é, por quem? Por pessoas que você não convive, às vezes, no dia a dia, não conhece, não sabe quem é, mas você está lutando por isso. É verdade. E isso é o que você tem que perceber, é o voto com inteligência. Você tem que votar naquele que realmente vai lutar por você, pela sua classe. Então, para um pouco, pensa, você tem até sábado, meia-noite, até mesmo até a hora de clicar lá no botãozinho verde, confirma, repensar isso daí, perfeito? Então vamos lá. Tá aqui, PR/PTB. Diz o TSE que eles podem eleger já, quantas cadeiras? Até 3. Até 3 cadeiras. Essa aí é a minha coligação, viu, Douglas? Isso, é a sua coligação. Isso. O que é esse até 3 cadeiras? 2 praticamente já estão fechadas. Então vai sobrar uma cadeira, que é justamente a coligação do nosso candidato Ricardo Pato. Não é isso? Então tá aqui, a chance é grande. Por isso que você tem que parar para ver isso aqui, ó. São 71 candidatos em que você tem puxador de voto nesse partido. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para todos, que pouca gente sabe, viu, Douglas, que eu não concorro com 1000 e tantos deputados, eu concorro com 71 da minha coligação. E na minha coligação eu estou em 4º lugar. Então nós temos condições de fazer 3 cadeiras, e na pesquisa eu apareci em 4º, sem computar os votos classistas, que é da minha categoria, PM e bombeiro. Eu não tenho a menor dúvida que quando a minha categoria votando em mim, né, nós seremos o primeiro ou o segundo colocado a partir de uma dessas cadeiras serão nossas. Só precisa confiar e votar, dia 5 de outubro, e votar nas urnas. Ou seja, a sua probabilidade de ser eleito é muito grande. É verdade. Desde que você não desperdice o seu voto. Por quê? Se você votar em um candidato classista, mas que está num partido em que o TSE, o próprio TSE não, pesquisa, né? Pesquisa. Forma que não vai formar nenhum deputado, você vai estar jogando seu voto fora. Vamos mostrar aqui? Né? Então, vamos mostrar. Olha aí, ó. Tem partido aqui que não vai eleger ninguém. PCS/PROS. Já foi dito que eles vão eleger uma cadeira, tem 69 candidatos. Você vê que a coligação, aqui são sempre uma quantidade total de candidatos. Quando o coliga pode botar até 72 candidatos, isso fica claro. E quando você vai sozinho, você entra com no máximo 45 candidatos. Você vai perceber isso aqui. 45, 48 candidatos, né? PRB/PTC, 2 cadeiras. 70 candidatos, tá vendo? Então isso o TSE lá, o Instituto Exatas, já colocou lá, inclusive está escrito com todas as letras. Esse partido/coligação pode, provavelmente elegerão esses candidatos. 2 cadeiras. Perfeito. Pessoal, uma cadeira, olha aí, ó, 37 candidatos, mas nós temos... Né, puxador de votos. Puxador de tem voto. A Maninha, tem outros candidatos. Aqui tem uma quantidade de votos expressiva que vai dar uma cadeira pro PSOL. O PSOL. Perfeito. PMDB
2 cadeiras, também, ó, são 48 candidatos, o PMDB está indo sozinho. Sozinho, mas tem puxador de voto. Tem puxador de voto, né? Então você veja que é os partidos que tem candidato da PM do Bombeiro, para você ver a real situação que ele está hoje, se ele tem condição de ser eleito ou não. Para você não jogar seu voto fora, é isso que nós estamos preocupados. Sim, sim. E outra coisa, você vê que é um candidato que você pensa assim, vou votar nele por simpatia, achando que ele poderá ser eleito, você tem que tomar muito cuidado, tá? Toma muito cuidado. Bom, vamos lá. PSDB barra PSDC, também uma cadeira aí, 70 candidatos, perfeito? Ok. O PEN barra PSL, também poderá eleger, tá, um candidato, perfeito? Um deputado, ou seja, uma cadeira, 72 candidatos. PHS barra PT do B, uma cadeira, também 71 candidatos. PPL barra PTN barra PC do B, também poderá eleger aqui uma cadeira, 70 candidatos, perfeito? Pode ter uma cadeira, né? Eleger um candidato, claro. PRP barra PV, uma cadeira, 71 candidatos, perfeito? Aqui, PT barra PP, olha só isso. 5 cadeiras, ou seja, 4 praticamente, né, que vai entrar. Já estão eleitos. Já estão eleitos, então ele leva a segunda. Deve entrar pela sobra. Isso, um deve entrar pela sobra, 61 candidatos. Aqui vale a pena chamar a atenção para você ver que nem sempre é vantagem você entrar num partido pequeno que não tem puxador. Você quer ser o primeiro do partido, mas muitas vezes você pode ter muito voto e não se eleger. Aqui, o Patrício foi eleito aqui 2 vezes no PT. E o Marco Lima, um candidato nosso, também foi eleito no PT. Então você vê que nem sempre você entrar em partido pequeno é bom negócio. Você tem que entrar num partido que você vê que vai fazer cadeira para você brigar de igual para igual com aqueles que estão na frente. Se você tiver medo de lutar de igual para igual com quem está na frente, é melhor nem sair candidato. Essa é a verdade. Pois é. Existem muitas que o cara tem, exemplo, 20 mil votos, não consegue entrar. Por quê? Porque ele puxou 20 mil votos para ele, só que o partido de geral não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. E o que acontece? Ele teve 20 mil votos, não entrou. Mas teve outro que teve 12 mil, mas o partido dele era forte. É verdade. Era forte, então, com puxadores de voto, eles atingiram o coeficiente eleitoral até mais um pouquinho, e onde entraram nas sobras. Nas sobras. Aí eles entraram também nas sobras. Entendeu? Então, por isso que muita gente por aí hoje não entende. Poxa, por que o fulano teve 20 mil votos, não entrou? Por que o cara teve 9 mil votos e entrou? Ah, não, voto branco e nulo deu pros caras. Não dá, não. Não, não, voto branco e nulo é perdido. Não dá, não, gente. Isso aí simplesmente é aquilo que se fala de puxador de votos. Você está num partido em que você tem a garantia, né, de muitos votos. Por isso que você fica esperto. O PSB barra PDT, 2 cadeiras, 72 candidatos. Perfeito. PRTB barra PMN, 2 cadeiras, 72 candidatos. Perfeito? Notem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né, com 5, 19, 21, 22, 23, 24 cadeiras, tá vendo? Olha que interessante. Tudo isso está computado aonde? No TSE. Não sou eu, nem o Pato, que está inventando isso. Isso está lá para qualquer um quiser entrar e consultar isso aqui. A gente só está informando algo que parece que às vezes fica escondido. Na verdade. Né? Fica escondido, as pessoas não entendem. Então a gente só está aqui para isso, para informar a verdade. A verdade nua e crua, como algumas pessoas dizem por aí, né? E nós temos duas coligações aqui que tem PM, aqui que tem condições de eleger, que é o PRPTB e o PRTB-PMN. Esses dois aqui têm chances reais de eleger um deputado policial em um partido e um deputado policial no outro. Então, portanto, para você não desperdiçar seu voto, procure direcionar para essas duas legendas, essas duas coligações, que aí sim nós temos condições de eleger 2, né? E aí vamos ver o que vai acontecer no restante da zona, o que vai acontecer daí. E você tem tempo de consultar o TSE, para ver se isso aqui é verídico ou não. É verdade. Então, na verdade, você tem tempo de falar assim, não, será que o que eles estão falando é verdade? Eu não colocaria minha cara aqui para falar uma coisa que é uma inverdade. E que está registrado, tá aí para todo mundo ver. Né? É verdade. Agora, olha só, partidos e coligações que provavelmente não elegerão deputados distritais em 2014, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Exato e registrada no TSE, blá, 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 como a gente já falou. Note-se, provavelmente. Isso está escrito lá, isso aqui nós copiamos de lá, não foi, Pato? Não é invenção nossa, não. Não é invenção não, entra lá que você vai ver. Então tá aqui os partidos. Aí ó, o DEM.
O DEM tem 45 candidatos, perfeito? Inclusive, no DEM, tem candidato que Policiais. representa a PM, ou o bombeiro, né, que representa essa classe. Notem, o próprio TSE, que foi o Instituto Exato que fez a pesquisa, já diz que provavelmente o DEM não vai eleger ninguém. O que vai acontecer? Se você for votar em um candidato classista desse partido, provavelmente você vai estar jogando voto fora. Beleza? Faz de conta que o candidato aqui levou 15 mil votos, mas o partido dele, tão poucos candidatos, 45, não tem puxador de voto, consegue atingir o coeficiente eleitoral. O que adiantou o seu candidato? Tem 15 mil votos. Foi tudo jogado fora. Esses 15 mil votos vai fazer falta para quem tem chance. Aí, legal, votaram lá, esqueceram aqui que tem chance. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter representante nenhum à sua classe. Vocês vão ficar a Deus dará. Por isso que o voto é com a inteligência e não com a emoção. É com o cérebro e não com o coração. Cuidado, tá? Cuidado que o coração engana. O cérebro, não. Então, presta atenção. Se você quiser ter um candidato que possa colocar a cabeça a prêmio igual o Pato fez, mesmo... você não é deputado nem nada, você ainda era da PM. Presidente da Associação e policial do 8º Batalhão. Isso. Perfeito? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso daí. Que tem mais partido, né? Tem. O PSD tem 46 candidatos que também nós temos representantes classistas, não é isso? Da PM, bombeiro, mas não tem expressão. Ou seja, você não tem puxador de voto. Eu não sei qual dos dois aqui, você pode refrescar minha cabeça, mas acho que é o DEM, que só teve um candidato que participou das eleições de 2010. Isso. Os outros 44 são novatos. Nunca participaram de nada. Entende? Não tem nome, não tem expressão, gente. Isso. A matemática diz, não necessariamente que eles não consigam o coeficiente eleitoral, mas historicamente... vai ser muito difícil. É muito difícil. Por isso que acaba você perdendo seu voto, dispersando o seu voto. PSD, 46 candidatos, estão na mesma situação, né? E o outro é o PPS, 41 candidatos, também está na mesma situação. E uma coisa que deve ser chamada a atenção, para que todos prestem atenção, que eles foram sozinhos. Eles não estão coligados. Porque quando você está coligado, você aumenta aqui mais 30 concorrentes para ajudar a fazer puxar o voto, né? Então, eles entraram sozinhos, não tem ninguém de expressão, né? E aí corre o risco de não eleger ninguém. E não eleger ninguém, para a nossa categoria, é uma grande tragédia. É uma grande tragédia. Que isso fique claro para todos. Eu só quero reforçar o exemplo da Polícia Civil, né? Ah, muito bem. Né? Vamos reforçar o da Polícia Civil, porque se vocês tiverem como exemplo a Polícia Civil, perfeito, como uma equipe em que você tem que votar não por amizade, sim por um bem coletivo, vocês vão conseguir ser organizados. Lá eles votam sempre num candidato deles, sempre elegem um, porque eles entendem que o mais importante é ter um representante. Então eles elegem o deles, juntam todo mundo, independente de ser amigo, de gostar, de não gostar, eles votam nele. Por isso que eles toda vez elegem um candidato. E nós temos que tomar isso como exemplo para a gente não cometer erros dessa vez. Ok? Bom, eu acho que pode ser que já esteja bem explicado. Espero que você tenha gostado da explicação, né, Pato? E que vote com consciência, né? Douglas, eu gostaria de agradecer, viu, Douglas? Muito obrigado aí pela tua participação. Meus amigos estão aí, as pesquisas estão aí para todo mundo ver. Vocês conhecem a história de luta do Ricardo Pato, vocês acompanharam a Operação Tartaruga, vocês sabem o que está acontecendo comigo, então agora eu estou pedindo para vocês, me ajude, dia 5 de outubro, votando 22.222. Obrigado. Obrigado e uma boa eleição.